Olá, nós vamos hoje falar um pouco a respeito dos tipos de choque. Choque, né, é uma crise aguda, uma insuficiência cardiovascular, onde o coração e os vasos sanguíneos, eles não são capazes de irrigar todos os tecidos do organismo com oxigênio suficiente, devido a essa insuficiência cardiovascular. E a capacidade também de troca, diariamente, de oxigênio, de nutrientes e também está ligado muito à pressão arterial. O choque ele pode ter várias causas. As mais comuns, os choques mais comuns é o anafilático, por causas de alergia, de algum alérgeno que você entra em contato. Hipovolêmico pelas hemorragias, perda de sangue graves ou desidratação. Séptico, pelo acometimento de bactérias que produzem endotoxinas que vão provocar uma vasodilatação e essa pressão ela não consegue manter os níveis pressóricos. E o cardiogênico, que é a falência do coração. Vamos falar um pouco do choque anafilático, né, ou anafilaxia, que é uma reação alérgica, uma hipersensibilidade imediata e severa, que afeta o corpo todo. A sua manifestação mais grave pode ocorrer o edema e obstrução de vias aéreas superiores e a hipotensão, que pode ser fatal. Nesses casos, muitas vezes, né, não consegue nem a intubação pelo edema de glote. Então, a falta de ar, né, a dispneia, pode ser fatal, fechando essa glote, causando um estado de emergência nesse paciente. O choque anafilático ocorre, quando esse paciente ele entra em contato com algum agente antígeno que excite demais o sistema imunológico dele, que cause alergia, fazendo que ocorra uma reação exacerbada, exagerada, né, com uma hipersensibilidade no seu organismo, que vai produzir os sinais e sintomas de anafilaxia num período curto após a exposição desse alérgeno. O tratamento do choque anafilático, inicialmente, pode ser injeção intravenosa, né, ou endovenosa de adrenalina 0,3 a 0,5 miligramas, que pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos. Oferecer oxigênio para esse indivíduo também por meio de uma máscara. Se ele tiver essa glote fechada, impedir essa passagem de ar, é necessário realizar uma cricotiroidectomia, que seria o quê? Né? A abertura da cricoide para colocar normalmente uma cânula para poder ali respirar. E a oxigenação também cerebral, ele é acometida, porque não vai oxigênio, ele não consegue respirar, então pode ser através dessa cricotiroidectomia, pode o quê? Facilitar toda essa entrada de ar também para manter a respiração e oxigenação desse paciente. Após essa resolução, e também pode ser administrado anti-histamínicos, como o Fernegan, E após a resolução desses sinais, desses sintomas, é importante observar esse paciente de 4 a 6 horas. Já nos casos mais severos e refratários, que são os tardios, observar ele de 10 a 24 horas. Os sinais e sintomas do choque dificuldade em respirar, pelo edema de glote, uma sudorese, pele pálida e fria, pulso rápido, chiado ao respirar, aqueles sibilos, prurido, que é a coceira, vermelhidão pelo corpo, confusão mental pela falta de oxigenação, inconsciência, colapso vascular, porque tem uma hipotensão bem severa, vômitos
e dor abdominal. Já o choque hipovolêmico, ele é caracterizado pelas grandes perdas de sangue ou líquidos através da desidratação, que pode levar à morte em poucos minutos. Principalmente, se for uma artéria, né, que seja exteriorizada, que seja lesionada, né? Então, são tratamentos, de emergências. E a situação, mais outras situações aparentemente menos graves desse choque, como a desidratação, também deve ser tratado com certa emergência, porque deve ter uma reposição de sangue, se tiver perda de sangue, ou plasma sanguíneo. E também a reposição de líquidos através de soroterapia, né? Principalmente se for através de líquidos, né? Vômitos incoerentes, que tenha muitos vômitos, ou, né? Diarreia também, através também pode ser da cólera, que causa uma forte diarreia, e em casos de inflamações do trato gastrointestinal, hemorragias também e queimaduras. Os sinais e sintomas é a taquicardia, né? Vasoconstrição cutânea, porque tem uma vasoconstrição, ele vai diminuir esses vasos sanguíneos, né? Para poder irrigar os órgãos nobres, vai retirar aquele sangue das periferias para tentar levar aos órgãos nobres. A ansiedade, hipotensão postural, que ele ao se levantar ele vai sentir tontura, concentração da urina vai ficar bem mais concentrada, bem mais forte, alaranjada, Sensação de frio, uma sede excessiva porque está perdendo líquidos também e diminuição da pressão arterial, podendo evoluir para o óbito se não tiver o tratamento adequado. O tratamento, como nós falamos, feito através da transfusão sanguínea, o plasma, soros por veia, né? Em grandes fluxos desse soro, que é fundamental, e também parar a causa desse sangramento, né? Se for uma lesão numa artéria, é importante ir para um centro cirúrgico para fazer a reconstituição também. E a situação, ela vai levar essas perdas desse sangue, desses líquidos. E a morte causada pelo choque hipovolêmico só acontece se a quantidade de sangue ou de líquido corresponder a 1/5 desse volume total de sangue, que o ser humano, que corresponde aproximadamente de 1 litro de sangue. Nós temos por volta de 5 litros se ele perder 1 litro de sangue. Os cuidados de enfermagem é sempre aferir sinais vitais, com frequência. Ele está monitorizado. Manter acesso venoso calibroso, com gel calibroso e permeável. Auxiliar no processo para estancar essa hemorragia. Manter o paciente em repouso absoluto, ele não pode levantar para nada. Coleta de materiais de exames também. Preparar o paciente para o procedimento cirúrgico, se necessário, para passar por uma reconstituição dessa artéria, manter monitorização desses parâmetros vitais, controle do débito urinário, porque o rim, ele não vai tendo mais irrigação por aquele sangue, então ele pode entrar numa insuficiência renal, ofertar oxigênio porque está faltando oxigênio, sangue para circular aquele oxigênio, administrar todas as medicações e observar e comunicar e anotar qualquer intercorrência. Já no choque séptico ou septicemia, é uma infecção generalizada, que se dá quando uma bactéria, um fungo, um vírus, que tem uma infecção no local, chega a uma corrente sanguínea e vai se espalhar por todo o corpo, causando esses sintomas de choque. Seu tratamento é feito o quê? Com paciente na UTI, uso de antibióticos, medicamentos para regularizar essa função cardíaca e renal, porque devido a esse choque séptico, pode levar à falência de múltiplos órgãos também.
provoca uma diminuição da pressão arterial, dificultando a chegada de sangue, de oxigênio ao cérebro, ao coração e aos rins, e os outros órgãos também. Por isso que a gente pode ter falência também de múltiplos órgãos. Pode levar à presença de sinais e sintomas como febre, já que tem um micro-organismo, dificuldade para respirar, pouca presença de urina também, edema, né, e alterações da pressão sanguínea. Quando tratado a tempo, o choque séptico ele tem cura no início. O tratamento normalmente é à base de antibióticos, né? Normalmente antes de iniciar o antibiótico, escolhe uma hemocultura e aí para ver realmente qual é o tipo de micro-organismo que acometeu. E além disso, o paciente, se precisar, ele pode estar entrando num respirador, receber sangue também, medicamentos para regularizar essa pressão arterial, né, como as drogas vasoativas, e melhorar essa função renal. Geralmente o paciente é diagnosticado com choque séptico, deve ser internado numa UTI e até a sua alta. As causas mais comuns, de um choque séptico, que eu falei que pode ser bactérias, fungos e vírus acometido na corrente sanguínea, eles podem se localizar em um único órgão, como o caso da pneumonia, e chegarem à corrente sanguínea e se espalhar por todo esse corpo. Pode ser também através de contaminação de sondas, de catéteres infectados também. E esse diagnóstico é feito com base, em exames laboratoriais, principalmente o hemograma, quando os leucócitos estão altos, e também a hemocultura também, E a gente identifica um choque séptico pelo menos quando apresenta 2 desses sintomas ao mesmo tempo: febre ou hipotermia, taquicardia, que ele pode estar apresentando primeiro uma hipotermia, depois ele pode ter a hipertermia. Taquicardia, taquipneia, um aumento dos leucócitos e uma leucopenia, que é uma diminuição. Sinais e sintomas, Infecção, uma febre alta, frequência cardíaca maior do que 90, frequência respiratória maior do que 20, os leucócitos acima de 12.000 ou abaixo de 4.000, que é uma leucocitose com 12.000, uma leucopenia com 4.000, uma pressão muito baixa, um edema, pouca urina, diminuição das plaquetas sanguíneas também, vasoconstrição, de todos os vasos constringidos, dificuldade de respirar, perda da consciência e confusão mental. O tratamento antibiótico, se na assistência de enfermagem aferir sinais vitais com frequência, ele está monitorizado com catéter venoso calibroso com gelco, vai manter repouso absoluto, coletar os materiais, controle de débito urinário, ofertar oxigênio se prescrito, administrar medicações também e observar e anotar qualquer intercorrência. Já no choque cardiogênico, pode acontecer por uma disfunção cardíaca. A causa mais comum é o quê? Um infarto agudo do miocárdio, que obstrui uma artéria coronariana, as arritmias que não têm a capacidade daquele coração bombear sangue adequadamente, cardiopatias, como sobre as cardiopatias onde o músculo do miocárdio ele não tem mais a contratibilidade dele, as valvulopatias onde as válvulas cardíacas normalmente elas não têm o fechamento adequado, a hipertensão arterial e infecções. O tratamento geralmente é antiarrítmicos, e vasodilatadores. Aqui nós temos o mapa mental do choque cardiogênico,
que normalmente reduz o débito cardíaco por uma hipóxia, que vocês podem estar vendo aqui, tá? Aí, ele vai ter o quê? Uma síndrome de má perfusão tecidual, que vai causar também uma sudorese, cianose, pele fria e pegajosa, uma oligúria, um pulso fino e taquicardia, um comprometimento mental e as arritmias cardíacas, né? Tudo isso é a fase clínica. As causas, tá? Geralmente, que é a etiologia, pode ser de uma miocardite, tá? Um comprometimento do miocárdio, a falência do ventrículo direito, a cardiomiopatia também, o infarto. Os tratamentos é a correção da hipotensão com drogas vasoativas, correção de distúrbios ácidos básicos, né, ou se tiver numa acidose ou uma alcalose metabólica. Se ele tiver numa arritmia, tá, que é uma arritmia como uma bradicardiaca, ter um marcapasso, tá, para corrigir esses batimentos, garantir a oxigenação, ventilação adequada, para corrigir também os distúrbios eletrolíticos e repor essa volemia. Os tipos de choque, né? Esse cardiogênico, quais são os sinais sinais e sintomas desse choque cardiogênico? Como nós falamos, taquicardia, vasoconstrição cutânea, ansiedade, hipotensão postural, tontura, né, a lipotímia, concentração de urina, sensação de frio, sede excessiva, diminuição dos níveis da pressão arterial, êxtase jugular. Esse sangue da jugular ele não consegue irrigar direto o encéfalo, né, porque tá ali aquele sangue com uma baixa pressão e pode evoluir para um óbito, tá? Mas o processo ele é mais lento do que o choque hipovolêmico. A assistência de enfermagem sempre está monitorizado, catéter calibroso, paciente em repouso absoluto, coleta de materiais de exames, monitorização, controle do débito, oxigênio se prescrito, medicações e a observar, comunicar e anotar qualquer intercorrência. Nós temos também um choque, tá, por compressão do coração, que a compressão por coração por outros órgãos do corpo, tá, que impede normalmente, tá, o completo enchimento dele de sangue, que vai diminuir o volume de sangue enviado para todo o organismo. Quando, por exemplo, tem um pneumotórax, então esse pneumotórax ele vai comprimindo aquele coração até aquele coração não conseguir mais ter os batimentos e o bombeamento de sangue, que a gente chama de tamponamento cardíaco, que é o extravasamento também de sangue para o espaço entre o pericárdio e o músculo cardíaco, que vai comprimir também o sangue. Ou uma ruptura do diafragma, né, por uma herniação das vísceras intestinais para o tórax. Normalmente isso acontece também, uma ruptura de diafragma, em acidentes, né, automobilísticos, né, quando não tem o airbag que bate no volante sem o cinto de segurança. Então, normalmente, como acontece isso? O fluido, né, no pericárdio exerce a pressão sobre o coração, que está naquela membrana envolvendo aquele pericárdio. E essa pressão, ela vai impedir que o coração se expanda completamente, que ele tenha contração, né, dele, que ele tenha um enchimento, a sístole e a diástole dele. E vai menos sangue estar desse coração para todos os órgãos. E muito ou pouco oxigênio vai chegar aos tecidos, que vai ter um batimento cardíaco, um pulso mais acelerado, uma taquicardia, uma queda da pressão arterial, uma respiração também aumentada, uma dispneia, uma sensação de pânico. Veias do pescoço elas podem estar aumentadas, dilatadas, perda de consciência e a morte súbita.
Como a gente falou anteriormente, ataque cardíaco, vasoconstrição cutânea também, porque não irriga, né, os tecidos adequadamente, ansiedade, hipotensão postural, tonturas, concentração da urina, sensação de frio, diminuição da pressão arterial, a êxtase jugular também, não chega sangue ao cérebro, e pode evoluir para o óbito, tá? É um processo rápido já. E o tratamento tem que solucionar os problemas que está tendo. Assistência de enfermagem é a mesma coisa, monitorização, acesso calibroso, paciente em repouso absoluto, exames laboratoriais, se precisar enviar para o centro cirúrgico, controle de débito urinário, oxigenoterapia, medicações prescritas, comunicar e anotar qualquer intercorrência. Já o choque neurogênico é causado por danos no sistema nervoso autônomo simpático, tá? O que vai causar esses danos, né? Por uma lesão da medula espinhal ou efeitos dos anestésicos também, que normalmente tá pela lesão da medula aqui espinhal, ó, um choque medular, ele pode causar o que? Uma plegia ou paraplegia, ou uma hiperextensibilidade também. Isso vai fazer com que ocorra, né, esse choque neurogênico, ou uma ruptura, ou um trauma, hipotensão arterial, uma bradicardia, né, ansiedade, tontura, diminuição dos níveis da pressão arterial, êxtase jugular e pode evoluir para o óbito, mas é um processo mais lento que o cardiogênico. Pode ter essa lesão a nível tanto cervical, torácico, lombar ou sacral. O tratamento e a utilização de fármacos, né? Sempre monitorizar o paciente, acesso calibroso também, repouso absoluto, colher exames laboratoriais, controle de débito urinário, ofertar oxigênio prescrito, administrar medicações e comunicar e anotar qualquer intercorrência. Nós temos aqui a transfusão de sangue, que além disso, tá? Do tipo, né, ABO, nós devemos considerar também o fator RH, que ele pode ser positivo ou negativo. Quando, né, é positivo, ele tem o fator rhesus, ou negativo, ele é a ausência desse fator. Normalmente, o RH positivo recebe os hemocomponentes, tá, do RH positivo e negativo, porque ele tem esse fator. E o negativo, ele recebe apenas do fator negativo, tá? Porque ele não pode receber desse positivo, porque senão vai causar uma incompatibilidade. O tipo sanguíneo A é doador para o A e o AB e recebe do A e do O. O B, ele é doador do A e AB e recebe do B e O. E o AB, que é o receptor universal, né, ele doa só para o AB. E ele é receptor do AB, do A, do B e do O. Ele é receptor, ele recebe de todos, tá? Lógico que a gente está falando sobre o sistema BO. Aí a gente tem que ver o RH, né? Negativo só de negativo, positivo e negativo. E o doador universal, ele doa para todos, mas ele só recebe do O. Aí nós temos o sangue total, tá? Que é os tipos dos hemocomponentes. Quando necessário, o banco de sangue, né, precisa fazer uma reconstituição dessas hemácias mais plasma. Concentrado de hemácias é utilizado para anemias crônicas e anemias agudas. Concentrados de hemácias, tá?
Leucodepletadas, que é o paciente com reação febril, que é não hemolítica, prevenção de infecções também por citomegalovírus, tá? Que é uma infecção por um vírus. Concentrado de hemácias lavadas, quando esse paciente ele tem reações transfusionais alérgicas, não relacionados, tá, ao sistema hemolítico dele. Concentrados de hemácias deglicerolizadas, que aumenta o período de estocagem na unidade desse sangue, tá? Que é uma bolsa autóloga, quer dizer, retira o meu próprio sangue para mim receber o meu próprio sangue se eu for fazer uma cirurgia depois, consegue fazer essa estocagem. Concentrados de granulócitos, quando há casos geralmente de quadros infecciosos, tá? Que ele não consegue lidar com antibiótico terapia após as 48 horas não tem uma melhora. De plaquetas, tá? Períodos o quê? De pré-operatório ou que tem uma diminuição de plaquetas ou disfunção dessas plaquetas que coagulam o sangue. Concentrado de plaquetas, tá? Leucodepledadas, que é pacientes que necessitam de transfusões repetitivas, várias. De plasma fresco congelado, que é deficiência, tá? Que tem uma deficiência em algum fator de coagulação. Crioprecipitados, que é extraído do próprio plasma congelado, que geralmente está associado ao consumo de fibrinogênio, que faz as fibras para causar coagulação também. As imunoglobulinas, pacientes imunodeprimidos com hepatite B ou tétano. As albuminas, tratamentos de ascites, cirroses hepáticas, síndromes nefróticas, grandes queimados ou transplantados. Concentrado de fator 8, que é o paciente com hemofilia A, que tem a deficiência no fator 8. Concentrado de fator 9, paciente com hemofilia B, que tem, né, que tem o problema no fator 9. Cuidados prévios à transfusão, avaliar sempre o nível de consciência, levantamento do histórico desse paciente, o uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, né, a heparina, o AS, a fraxheparina, realização de testes de compatibilidade ABO e RH, utilizar os equipos específicos, sinais vitais, fazer a verificação, confirmar a identificação da bolsa do hemocomponente ou hemoderivado com o paciente, não adicionar medicamento em bolsa, nada, utilizar um acesso exclusivo para esse hemocomponente, tá? Ou esse hemoderivado. Esse é um equipo para transfusão de hemocomponentes, ele tem um filtro aqui, tá? Para filtrar. E os cuidados durante a transfusão. Vigilância nos primeiros 10 minutos de sinais vitais, níveis de consciência e observar o paciente para ver se não vai ter nenhuma reação transfusional, tá? Não usar pressurizadores para infusão de bolsas, de hemácias, nada. Infundir a bolsa de sangue no máximo 4 horas e descartar a bolsa ao término desse período, tá? Caso não tenha concluído, ela só tem duração de 4 horas. E os cuidados pós-transfusão, sempre comparar as condições do paciente pré-transfusional, como sinais vitais, pele, nível de consciência, como de pós. As reações que pode ter a hemolítica, que é a incompatibilidade ABO, né, quando se instala um sangue, né, que não tem essa mesma compatibilidade, que é dor no tórax, dor no local da infusão, dor abdominal, hipotensão grave, febre podendo evoluir por insuficiência renal aguda,
Sempre suspender de imediato essa transfusão, hidratar esse paciente e oferecer diurético e dopamina. A anafilática é quando o anticorpo do paciente encontra, o IgA no plasma do doador. Então, pode causar sinais e sintomas, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, hipertensão transitória, seguidas de uma hipotensão, rubor generalizado, calafrio sem febre. Tratamento: epinefrina, expansão de volume, intubação orotraqueal, broncodilatador e antistamínico. Febril não hemolítica, causada por pacientes contra o antígeno leucocitário doador, geralmente dá um aumento de 1 grau da temperatura corporal, tremor e o tratamento paracetamol e antibióticos. Por isso que observar sempre nos primeiros 10 minutos. Urticariforme, Normalmente o paciente encontra proteínas plasmáticas também no doador. Pode ser uma pápula, vermelhidão da pele, tratamento antistamínico. Já o trale, que é a causa mais comum, é anticorpo do doador contra o leucócitos do paciente, vai causar uma insuficiência respiratória, que vai acusar a imagem de raio-x sugestivo ao edema agudo de pulmão, sem sinais de insuficiência cardíaca congestiva, calafrios, febre, cianose e hipotensão. Tratamento: ventilação mecânica, oxigênio. E as reações transfusionais agudas ou não imunológica. Muito volume, sobrecarga de volume, principalmente em pacientes com ECC, que vai apresentar sintomas semelhantes ao de trale, só que o trale tem uma imagem do raio-x sugestivo, edema agudo de pulmão, que é o acúmulo de líquidos ali no pulmão, mas não tem sinais de insuficiência cardíaca, que é aquele coração mais dilatado, com pouca contratibilidade. E o tratamento diurético, com oxigenoterapia e elevação do decúbito. Contaminação bacteriana, que pode ser por febre, calafrios, tremores, taquicardia, hipertensão, hipotensão, náuseas, vômitos, dor lombar e respiração encurtada. Encaminhar sempre a bolsa de sangue para cultura e antibioticoterapia, para fazer nesse paciente, porque pode ser por uma contaminação por bactérias, que pode causar até o choque séptico. Embolia gasosa, que é infusão de ar também, endovenosa, que vai causar uma dispneia, uma ansiedade, tontura e sensação de morte iminente. Dor retroesternal, confusão mental, e perda de consciência. Sempre manter esse paciente em decúbito lateral esquerdo, Trendelenburg. Hipotermia, infusão rápida do hemocomponente frio, a gente sabe que tem que ser a temperatura ambiente e temperatura menor que 36, tremores, taquicardias, letargias e rebaixamento de nível de consciência. Aumentar a temperatura e infusão EV com solução aquecida. A hipercalemia, infusão rápida de várias unidades de sangue estocado, Pode acontecer uma arritmia, uma parada, tratamento glicose mais insulina, elevar o potássio também, administrar cálcio e bicarbonato de sódio diuréticos. E a hipocalcemia, que é a transfusão de sangue maciço, de sangue citrado, que é o que? Os sintomas de arritmias também. PCR, o tratamento é gluconato de cálcio. E as reações transfusionais tardias, que são as reações hemolíticas, as púrpuras, trombocitopênicas, que é devido à coagulação, onde vários vasos sanguíneos se rompem, e a sobrecarga de ferro e doenças infecciosas. Aqui eu deixo os sites para vocês, de uma aula de choque.
de sistema BO e tipos sanguíneos também de sistema BO e fator RH. E as nossas atividades. Agradeço a participação.